Terça-feira, 6 de fevereiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira celebramos São Paulo Mique e seus companheiros mártires. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é córbon, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Meu querido irmão, minha querida irmã, a passagem evangélica de hoje repercute uma discussão de Jesus com os fariseus sobre as tradições judaicas. O julgamento de Jesus sobre elas tem aplicação a todo o conjunto de tradições. O tema é introduzido por um grupo de fariseus e alguns letrados ou escribas, vindos de Jerusalém, que perguntam a Jesus com a intenção de acusá-lo: por que come os seus discípulos com as mãos impuras? Mãos impuras quer dizer sem as lavar. Tal pormenor não era para os judeus mera questão de higiene, antes tinha sentido religioso de pureza legal. O que na lei mosaica só obrigava os sacerdotes no serviço do templo, tornou-se extensivo a todos devido a uma tradição rabínica. Assim se evitava a possível impureza legal contraída no contato de rua com pecadores impuros. A resposta de Jesus é um contra-ataque. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O culto que me prestam é vazio, porque a doutrina que ensinam são preceitos humanos. Partindo daqui, mostra-lhes a seguir, com um exemplo concreto, como há tradições que anulam o mandamento de Deus. Tal era o caso da prática do córbon. O quarto mandamento da lei de Deus obriga os filhos a manter os pais em caso de necessidade. Mas, segundo uma tradição rabínica, pronunciando a fórmula de juramento córbon sobre os próprios bens, esses ficavam consagrados ao templo de Deus. Artimanha casuística e ficção cultural para permitir ao indivíduo reter a posse dos seus bens e o eximia de ajudar seus pais. Daí a acusação de Jesus: como essa tradição que transmitis, invalidais a palavra de Deus, que é muito mais importante que as vossas tradições. E conclui: como essas, fazeis muitas outras coisas. Jesus apela para uma religiosidade autêntica. Toda tradição humana que desvirtua o mandamento divino é falsa e inútil, por muito intocável que a julguem os conservadores. Porque o que tem primazia absoluta é fazer a vontade de Deus, como rezamos no Pai Nosso. Jesus dizia também: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim
aquele que cumpre a vontade do meu Pai que está nos céus. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Pai, por Jesus Cristo, teu Filho, que manchou os seus pés com o pó dos nossos caminhos, sentou-se à nossa mesa e comeu o pão dos pecadores. Ele ensinou-nos a cumprir a sua vontade na nossa vida, para evitar que a hipocrisia nos endureça o coração com a falsa segurança do egoísmo. Dá-nos, Senhor, o amor que ultrapassa a letra da lei e vai mais além na generosidade da resposta. Com a tua palavra, descobre-nos o mundo novo da fé, para que demos o culto da vida que tu preferes, religião em amor e liberdade, em espírito e em verdade. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou nesse encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.